Então, vamos subir aqui o ministro de Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha. Muito bem-vindo, Padilha, tudo bem? Olá, Adri, olá, Rovai, olá, Glauco. Para mim sempre um prazer, uma honra poder estar aqui com vocês. Hoje deu certo, hein, Rovai, Adri? Quando o Congresso está em funcionamento, é muito difícil eu conseguir entrar nesse horário aí, porque o pronto-socorro aqui permanente está aberto aqui, atendimento, reunião. Mas hoje, como ontem entrou em recesso, um semestre muito positivo de aprovação de projetos, tudo, então deu uma brecha aqui a gente poder conversar com vocês. Estava com saudades. Saudades nossas, Padilha. E você sabe que a gente tem esse problema, tá? Que agora tentando entrevista com a Ana Estela Haddad, tá? Falando de uma coisa que que eu sei que te interessa demais, que é o SUS digital. A gente vai falar disso durante o programa. Sucesso total, foi lançado pronto. Isso, aí qual que é o problema da Ana Estela? O horário do meio-dia. Todo mundo tem reunião nesse horário. Padilha, você começou já tocando no ponto que eu ia te perguntar. Eu queria que você me falasse um pouco sobre essa coisa das pautas do governo no Congresso, tanto nesse semestre, acho que você já tem um balanço desse semestre, mas também desse ano e meio de governo, né? Porque foram um período que teve muitos altos e baixos. Pelo que eu andei olhando aí nesse último semestre, a despeito das turbulências, o barquinho navegou bem, né? Renato, até porque vocês sabem que mar tranquilo não faz bom marinheiro, como diria já o poeta. Nós estamos acostumados aqui a sempre enfrentar maremoto, tsunami, maré alta, né? A luta é essa. Mas olha, nós estamos fechando 18 meses do governo, podendo dizer que com todas as negociações, mediações, né, todas as tensões, nós estamos fazendo um verdadeiro programa de reabilitação institucional no país, depois do que foi o Bolsonaro. Com tudo isso, são 18 meses onde a agenda estratégica, econômica e social do governo tem sido aprovada no Congresso Nacional. Pra vocês terem ideia, no ano passado, foi o ano com a maior taxa de aprovação de projetos de lei de iniciativa do governo da história da redemocratização num primeiro ano de governo. Nós aprovamos quase 40% dos projetos de iniciativa do governo no ano passado. Quem tinha chegado mais perto disso tinha sido o primeiro ano do primeiro governo do presidente Lula, quando foram aprovados cerca de 32% dos projetos de iniciativa. Agora, esse primeiro semestre, nós já aprovamos dos projetos estratégicos, que é a agenda estratégica que a gente apresentou no começo do ano para o Congresso Nacional, então os projetos econômicos, sociais, ambientais, 18 projetos dessa agenda estratégica, que é mais do que os 17 do ano passado inteiro. Então, o primeiro semestre já aprovou dos projetos estratégicos mais do que foi todo o ano passado. A gente pega os 18 meses, são 406 projetos. Eu acho que nós conseguimos fazer com o Congresso Nacional, com todas as mediações, toda a interlocução, uma dupla de sucesso em relação aos 4 objetivos que o governo tinha. Primeiro era salvar a democracia, e essa relação com o Congresso Nacional foi decisivo, tanto para rechaçar a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, a postura do Congresso naquele momento, e depois a CPMI. Vocês lembram que foi uma CPMI criada pelos bolsonaristas, por quem tinha participado ou queria passar pano para o 8 de janeiro, e a gente inverteu totalmente, transformando a CPI num espaço de apuração dos crimes da organização criminosa criada pelo Bolsonaro, que mostrou que tinha uma organização criminosa aqui no Palácio Planalto que atentava contra a democracia, vários crimes cometidos antes, inclusive, do dia 8 de janeiro. Então, o primeiro objetivo era salvar a democracia. Tem um grande desafio ainda para salvar a democracia brasileira. É um debate que eu sei que você e a Adri acompanham muito, que é o tema da regulação das fake news, que é um debate fundamental. A gente não teve esse sucesso ainda. Esse, na minha opinião, é um dos temas centrais para o ano que vem, para a próxima legislatura, porque eu acho que, inclusive, os parlamentares vão sentir na pele, na disputa municipal, que não é possível ter um ambiente democrático com a total desregulação sobre a difusão de crimes de ódio, incitação à violência, fake news
nas redes sociais. Então, esse era o primeiro grande objetivo. O segundo era reconstruir no Brasil um ciclo econômico de crescimento, redução do desemprego e controle da inflação. E o Congresso tem um papel muito importante nisso, porque é a lei que a gente vota orçamento, ali que a gente vota projetos importantes, decisivos, como foi a reforma tributária no ano passado. Então, a nossa meta nesse primeiro semestre era regulamentar a reforma tributária na Câmara, conseguimos aprovar a regulamentação na Câmara e aprovar uma série de projetos que permitem o estímulo ao crescimento econômico. Cito um exemplo, a gente conseguiu aprovar o chamado debêntures de infraestrutura. O que é isso? Amanhã o presidente Lula vai estar na Dutra, em São José dos Campos, junto com o BNDES, anunciando um investimento do BNDES direto nas obras da Dutra, de duplicação da Dutra, um investimento vai chegar a quase 10 bilhões de reais, que o BNDES consegue fazer isso através desse novo mecanismo de financiamento que é chamado debêntures de infraestrutura. Ele emite uma debênture, capta esse recurso no mercado e isso se transforma em investimento público em parceria com a empresa que vai construir a obra, né, significando desenvolvimento econômico, investimento, crescimento, geração de emprego. Então, vários projetos, são 18 projetos, vários projetos na área econômica que eram decisivos e fundamentais de serem aprovados. A recriação dos projetos na área social, então foram 16 projetos de recriação de programas sociais que foram recriados, do Minha Casa Minha Vida, Mais Médico, tudo isso foi criado no primeiro ano. Nesse semestre, garantir zerar imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Então, esse é um governo que reduz imposto, reduz taxa para a maioria da população. A política liderada por Lula e por Haddad está reduzindo imposto para a maioria da população brasileira e passou a cobrar dos super ricos que não pagavam imposto, que foi o que a gente aprovou no Congresso Nacional, taxação dos fundos dos super ricos, né, dos fundos offshore, que são os fundos internacionais, a aprovação da mudança do CARF, que é aquele comitê que combate a sonegação de impostos. Então, essa grita das grandes empresas ou dos super ricos que não pagavam imposto no país, que a gente começou a cobrar de quem não pagava imposto no país. E estamos reduzindo imposto para a maioria da população, tanto zerar o imposto de renda para até 2 salários mínimos, como a reforma tributária agora que zera impostos para a cesta básica. Então, as propostas na área econômica, a recriação das políticas sociais e uma pauta muito importante são os projetos da chamada transição ecológica, né, que já era uma prioridade desde o começo para nós, nesse ano também. Alguns já conseguiu aprovar, marco regulatório do hidrogênio verde, o que vai atrair investimento para energia solar, energia eólica, biocombustíveis. O Brasil ocupar esse espaço importante na economia verde, protagonismo mundial, aprovado, vem para a sanção do presidente agora no mês de julho, né? Letras de crédito de desenvolvimento do BNDES, forçando o papel do BNDES no financiamento do investimento no país, já foi aprovado, vem para a sanção do presidente agora no mês de julho, e eu acho que a gente deixa para o segundo semestre um caminho pavimentado para a gente debater a regulação da inteligência artificial, está pronto para ser votado no Senado, o Acredita, que é aquele programa que está desenrolando a dívida dos micro e pequenos empresários, e um crédito para o micro e pequeno empreendedor, para o micro e pequeno empresário, já está funcionando por conta da medida provisória, vai precisar concluir a votação na Câmara, concluir a regulamentação da reforma tributária no Senado e concluir esses projetos da transição ecológica, né? O marco regulatório do hidrogênio verde a gente já aprovou, falta aprovar o mercado de carbono, combustível do futuro, está tudo pronto para aprovar no Senado, acho que vamos aprovar no segundo semestre, né? E uma série de projetos muito importantes, Rovai, que foram aprovados e sancionados pelo presidente já esse semestre, que é a recriação da institucionalidade da política cultural do país, né? O presidente Lula recriou o Ministério da Cultura. No ano passado, conseguimos aprovar a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, foi sancionado no começo desse ano, e aprovamos no primeiro semestre o chamado Marco Regulatório do Fomento à Cultura, que é para os produtores culturais, ativistas culturais que acessam editais, tem muita dificuldade para prestar contas. Você cria uma regra própria, específica, adaptada à realidade da cultura para a prestação de contas. Então, é um grande estímulo para a geração de renda, economia criativa,
para usar bem os recursos da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, que já se mostraram que a cada R$1 investido volta a 6 para a economia. Então, o presidente Lula e a ministra Margarete Menezes, essa parceria nosso Congresso Nacional, recriou a institucionalidade de uma política nacional de cultura para o país. E isso é muito importante para nós. Isso tudo você só conseguiu porque você cultiva a espada de São Jorge atrás da sua mesa, né? Com certeza. Aqui tem espada de São Jorge, tem pimenteira, tem de tudo aqui, viu, vai? Muita paciência, muita conversa. Aqui é de da quinta até meia-noite, 1 da manhã, aqui não para. E ainda teve a tragédia no Rio Grande do Sul, né, Padilha, que voltaram todos os focos do governo nesses últimos meses para a reconstrução do Estado, né? Sim, eu acho que nós temos um grande desafio ali, viu, Drigo, que é, eu tenho dito, o Brasil vai ser o palco mundial do debate sobre mudanças climáticas por conta da COP30, e é muito simbólico ter a primeira COP30 na região amazônica. Então, você tem vários debates já começando a acontecer de preparação para a COP30, alguns deles misturam com o G20. Então, nós vamos estar no centro do debate sobre qual tem que ser a agenda do Brasil e do mundo para o tema das mudanças climáticas. Né? Vários projetos de lei estão sendo aprovados, inclusive nessa esteira. O presidente ontem mesmo sancionou um projeto muito importante que estabelece a obrigação do tema da mudança climática na educação, então nos currículos educacionais, tem uma política de educação ambiental nas escolas. Aprovamos o projeto de manejo do fogo, que tem regras novas para você poder coibir situações como está no Pantanal, né? Vai ser sancionado agora no mês de julho, junto com a ministra Marina. Aprovamos o projeto do Plano Nacional de Mudanças Climáticas, também já foi sancionado. Junto com isso, vem esses outros projetos da transição ecológica que estava falando, do mercado de carbono. Então, o Brasil vai estar fazendo esse debate nacional e mundial sobre mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, experimentando a necessidade de reconstruir um Estado que foi destruído, atacado exatamente por impacto das mudanças climáticas. Então, a gente vai estar, de um lado, construindo uma política, tentando debater, consolidar políticas, interferir no debate mundial de mudanças climáticas, ao mesmo tempo tendo que experimentar e fazer na prática a reconstrução do Estado, né, que esforço, né, uma tragédia terrível decorrente das mudanças climáticas, né, que é uma evidência muito clara, inclusive, para combater o negacionismo em relação às mudanças climáticas. Né? Acontece, inclusive, nos estados onde tinha muito, eu acho que ainda tem, infelizmente, muito negacionista em relação aos impactos possíveis das mudanças climáticas. E o Congresso foi muito importante nisso, viu, Diri? Porque ele permitiu que todo o investimento que está sendo feito pelo governo federal no estado do Rio Grande do Sul, que já ultrapassou 50 bilhões entre financiamento, abertura de crédito, segurar o pagamento da dívida do Estado, programas que chegam direto no bolso das pessoas, como o Auxílio Reconstrução, já ultrapassou 250 mil pessoas que já receberam o recurso, tudo isso só foi possível porque o Congresso Nacional autorizou uma excepcionalidade nas metas fiscais. Então, todo investimento que nós estamos fazendo para reconstruir o Rio Grande do Sul não está contando para chamar das metas fiscais, para o esforço do governo de colocar as contas públicas em dia. Sem essa autorização do Congresso Nacional não seria possível. Então, de fato, é uma ação muito importante. E eu acho que o esforço que a gente dito, né, a gente precisa reconstruir o Rio Grande do Sul, é um outro projeto para o Estado. Né? Você não pode só levantar aquilo que já estava no Estado. Você precisa ter um novo padrão de ocupação territorial, de modelo de desenvolvimento econômico, de projeto econômico, respeitando as mudanças climáticas. Padilha, você falou a respeito da questão dos impostos, né? E acredito, por conta muito de uma onda de desinformação que se traduz por memes que estão sendo divulgados com a figura do ministro da Fernanda Haddad. Então, primeiro, eu queria fazer uma pergunta dupla. Primeiro, saber se de onde que você identifica que vem essa onda de desinformação, quais são os interesses por trás desses memes, mas também, por outra coisa que você mencionou, que é a expectativa de aprovação da regulamentação da reforma tributária nesse segundo semestre, sendo que a gente sabe que depois do recesso tem as eleições, e a gente já viu, né, o conflito de interesse que tem nessa questão
no grupo de trabalho da regulamentação, ali de inclusão ou não de determinados itens no imposto seletivo. Então, queria saber também se está tudo, como diria Garrincha, combinado com os russos ali do Congresso Nacional para fazer a conclusão dessa votação no segundo semestre. Glauco, o que eu estou confiante? Que a gente termina o ano com a reforma tributária regulamentada. Exatamente o envolvimento, de um lado, do governo, prioridade absoluta do presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, criou uma secretaria só para isso, o Bernardo Api. O presidente Lula perguntava toda vez, desde o começo do ano, mas você acha que a gente vai conseguir votar na Câmara? Vamos votar, presidente. Tem envolvimento direto do governo para isso, inclusive para lá, discutir, negociar. Nunca todo mundo tem a sua reforma tributária ideal, né, Glauco? Só que o ideal é acabar com a balbúrdia tributária que tem no país hoje, né? O ideal é a gente dar um passo, e aquilo que a gente aprovou na Câmara é um passo muito importante, histórico para o país. Vamos trabalhar para confirmar isso no Senado, pode ter algumas modificações, se tiver volta para a Câmara. Então, além do envolvimento do governo, uma reforma tributária que reduz imposto para a maioria da população, zera imposto da cesta básica, simplifica a vida do empresário, do micro, do médio, do grande empresário, para poder investir mais, gerar emprego, e enfrenta um desequilíbrio regional muito importante, estão criando um fundo de desenvolvimento regional, né? Além de toda a dedicação do governo, eu tenho uma avaliação, e ela vem se confirmando, que o presidente das duas casas, tanto o Arthur Lira quanto o Pacheco, estão muito envolvidos com a votação da reforma tributária, porque querem deixar isso, inclusive, como um legado do mandato deles, né? Se encerra nesse ano essa presidência, tanto da Câmara quanto do Senado. Eu acho que eles têm, inclusive, dedicação para deixar isso como um legado importante do mandato deles. Então, por isso que eu estou muito confiante, né? O outro é essa disputa política que vem de uma tentativa né, no segmento aí, da extrema-direita, do bolsonarismo, tudo, de alguns setores econômicos, de tentar reagir a uma política que nós estamos fazendo, que é uma política deliberada, que é colocar o pobre no orçamento, reduzir impostos para a maioria da população, então a isenção, zerar imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, quem ganha até 2 salários mínimos não paga mais imposto de renda, né? Isso foi um aumento, algo importante no nosso país, isso tem uma contribuição importante para a renda dessas famílias, zerar o imposto da cesta básica na reforma tributária, então reduzir imposto e começar a cobrar dos muito ricos que não pagavam. Então, tem uma reação de uma parte desses atores econômicos, de quem os defende, de querer dizer que isso é aumento de carga tributária, quando está reduzindo a carga tributária no país, né? Acho que é uma tentativa de tentar fazer uma disputa política, porque o ministro Fernando Haddad é o principal ministro do governo, é o maior expoente do ministro do governo, mais conhecido, que está fazendo um trabalho fantástico, surpreendendo muita gente, né? Eu que já trabalhei com o Haddad, conheço ele, não, para mim é zero surpresa a competência, a capacidade dele. Então, eu acho que é uma figura pública muito forte no governo, por isso a tentativa de fazer marcar isso, faz parte da disputa política. Então, ninguém bate, como falam, né, a expressão, ninguém bate em quem não é importante, tá certo? Então, mostra só a importância dele para o governo, o acerto na política econômica, mas eu também já vi meme de tudo quanto é jeito, viu, Glauco? Eu já vi meme também dizendo que o Haddad é o exterminador dos tributos, e é verdade, tá certo? Tá zerando o imposto da cesta básica, zerando o imposto para quem ganha até 2 salários mínimos, né? Então, de fato, eu acho que tem uma disputa política, e nós estamos vencendo essa disputa, Glauco. Eu fui ministro, né, fui da coordenação política do governo, antes de ser ministro fazia parte da equipe, no primeiro governo do presidente Lula. Eu me lembro da gente tentar fazer a reforma tributária e tentar cobrar IPVA de helicóptero, de jet ski, e isso não durar uma semana na comissão lá do Congresso, a gente não conseguiu aprovar. Agora, nesse governo, no primeiro ano, a gente aprovou na reforma tributária IPVA para jet ski, IPVA para helicóptero, a previsão disso, né? IPVA para jatinho. Nós conseguimos aprovar essa mudança do CARF, que é um comitê que avalia sonegação de imposto. Essa mudança do CARF
permitiu que a gente pudesse enfrentar e cobrar imposto de grandes empresas que não pagavam no país. Aprovamos no primeiro ano a taxação dos super ricos e dos fundos exclusivos e dos fundos offshore. Não dá 10 mil famílias que têm aplicação nesses fundos, que não pagavam imposto, conseguiu aumentar a cobrança de impostos nesses segmentos. Então, a gente está conseguindo vencer a batalha de reduzir imposto para a maioria da população e começar a cobrar mais imposto dos super ricos. Aquilo que o presidente Lula falava, que era colocar o pobre no orçamento e os ricos no imposto de renda. Nós estamos conseguindo avançar nisso. Tá no mudo, vai. Agora sim. Oi. O ministro, como é que está sua relação com o Lira? Ele que pediu a sua cabeça de forma bem clara, né, alguns meses atrás, disse que não falaria mais com o senhor, que não teria mais relação. Você já tomou um café? Já sentaram para conversar? E o que o governo vai fazer na sucessão da Câmara? Porque essa história de que o governo vai deixar a Câmara decidir, eu imagino que você vai me responder, isso não cola. O governo sempre entra nessas disputas. Faço questão de responder isso, porque depois eu vou ter que descer aqui, que o pessoal já pediu, o presidente está me chamando lá, mas assim... Vai lá. Primeiro, para mim, esse tema com o presidente da Câmara é um tema, para mim, da minha parte, superado. Eu nem comento mais sobre isso, porque... para mim, o importante é o governo continuar aprovando as coisas, ter mecanismo de diálogo, lógico que é muito importante, então o líder da Câmara lá, outros ministros, a gente coordenando essa ação daqui, conseguimos aprovar, e eu falava no começo, né, do ano que mesmo com essa situação, isso não ia paralisar a nossa agenda de votações, tinha certeza disso, estamos conseguindo fazer isso, né? Em relação à presença da Câmara, a postura que tem, tanto do presidente Lula como a nossa, a gente já governou esse país, é saber que você precisa ter, mais do que ter um presidente da Câmara que seja seu ou sua, é mais você ter um presidente da Câmara que respeite a relação com o governo. E é nisso que o governo vai tratar no momento adequado. Eu acho que tem uma antecipação desse debate do presidente da Câmara que não é bom para ninguém, nem para os pré-candidatos, nem para o atual presidente da Câmara. Acho que ninguém ganha com isso. Por isso que o governo o tempo todo continua concentrado na agenda de votações. Nós vamos retomar agosto concentrado na agenda de votações. E no momento certo desse processo de decisão, o que nós vamos exigir é isso, respeito institucional, respeito na relação e uma agenda de votações, porque nós defendemos que o Congresso Nacional se concentre a sua agenda de votações nos desafios econômicos, nos desafios sociais, nos desafios ambientais do país, que a gente possa avançar no desafio de consolidação da democracia, como eu falei, o tema da regulação das fake news, se concentre nesses temas, ao invés de, às vezes, puxar para a pauta temas que só geram beligerância, agressividade da Câmara, como aconteceu até com a nossa querida Luísa Erundina. Então, vamos estar concentrados no debate da agenda de votações. Isso o governo, sim, debate hoje com o presidente da Câmara e vai debater durante a sucessão com o presidente próximo e exigir respeito institucional, né? O resto a gente sabe que quando o governo também se mete, não vai. A gente já viu o governo se meter em outras situações e piorar a situação lá. Então, eu acho que a nossa postura, primeiro, é não entrar nessa antecipação agora, no momento correto, exigir respeito institucional e uma agenda, um combinado sobre a agenda de votações. Eu vou ter que descer aqui, gente. Não. Eu vou então nem ter que liberar no horário sempre para você voltar sempre. Vai lá, Padilha. Obrigada, Padilha.